Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos tratar das últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, a gente tem bastante coisa, né? Vários relatórios, fatos relevantes. Vamos dar uma olhada mais a fundo. Exato. Temos novidades importantes, desde decisões de cotistas, vendas grandes de imóveis e os resultados de alguns FIIs aí bem conhecidos no mercado. Perfeito. Vamos começar então pelo SARI 11. Teve uma decisão bem relevante dos cotistas por lá, certo? Uma consulta formal. Sim, sim. Uma decisão bem impactante. Basicamente, os cotistas aprovaram vender todos os ativos do fundo. Todos? Nossa. Todos. Para o BTLG11, que é o fundo de logística do BTG Pactual. Então, na prática, o caminho para a liquidação mesmo do SARI 11. Entendi. E como vai ser o pagamento dessa venda toda? Então, o valor total é alto. Quase 476 milhões de reais. Mas olha que interessante, o pagamento não vai ser em dinheiro vivo. Ah, não. Como Vai assim? ser feito com a entrega de cotas do próprio BTLG11. Novas cotas, que vão ser emitidas pelo valor patrimonial do BTLG11 na época. Ah, entendi. Então, quem era cotista do SARI 11 vai virar cotista do BTLG 11, basicamente. Exatamente essa é a ideia. E a aprovação foi assim, acima do mínimo necessário. Para a venda em si, precisava de 25% das cotas, e conseguiram quase 28,5%. E para aprovar o pagamento via cotas do BTLG, aí foi até um pouco mais, passou dos 30%. Certo. Então agora o processo de venda e depois a liquidação vão de fato começar. É um movimento forte, né? Mostra uma consolidação no setor. Sem dúvida. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de venda de imóvel, o HGRU 11 também soltou um fato relevante, né? Isso, o HRGU 11, eles assinaram um compromisso de compra e venda, um CVC, agora no dia 6 de junho. É para vender um edifício lá em São Paulo, na rua Quatá. Um imóvel grande, quase 7 mil metros quadrados de ABL. E o valor? Chama atenção. Muito, 170 milhões. Se você dividir pela área, dá quase 25 mil reais por metro quadrado. É um valor bem expressivo. Uau! 25 mil reais o metro. Isso é bem acima do que a gente costuma ver, né? O que pode explicar? Representa, olha só, 69% acima do que o fundo pagou originalmente pelo imóvel e quase 35% acima do valor do laudo de avaliação de 2024. Nossa, 69% a mais do que investiram? Exato, pode ser uma combinação de fatores, né? Uma negociação muito boa, talvez o mercado para aquele tipo de ativo específico, naquela localização, esteja realmente aquecido. Faz sentido. E o pagamento, como vai entrar esse dinheiro pro fundo? E o impacto pro cotista? Bom, eles já receberam uma primeira parcela, 24,3 milhões, já está no caixa. O restante vem em 6 parcelas semestrais iguais, e essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA mais 4,5% ao ano. Parcelado com correção. E o lucro disso tudo? O lucro de caixa estimado é grande, 69,4 milhões. Isso dá mais ou menos 2,99 por cota. E a TIR, a taxa interna de retorno esperada para essa operação é de uns 19% ao ano. Bem alta. Ótimo resultado de ganho de capital, então, mas tem impacto no rendimento mensal, né? Tem sim. Esse é o contraponto. O fundo vai deixar de receber o aluguel desse imóvel, que era 1,28 milhão por mês. Isso deve reduzir o dividendo mensal em 1,06 por cota, mais ou menos. Entendi. É aquela troca, né? Ganho de capital agora versus fluxo de aluguel recorrente. Importante o cotista ficar de olho. Exatamente. Beleza. Saindo um pouco das vendas e olhando mais para a operação do dia a dia, vamos para o XPI 11. Saiu o relatório de abril, né? O que ele trouxe? Isso, XPI 11 distribuíram R$ 0,74 por cota agora em maio. Deu um dividend yield anualizado até interessante, 12,6%, considerando a cota de mercado de fim de abril. E eles ainda têm um resultado acumulado para distribuir, 1,25 por cota. Isso vem principalmente de vendas de ativos que eles fizeram no passado. Ok, distribuição e reserva. Mas teve algum ponto de atenção nesse relatório? Teve, e um bem relevante, a inadimplência. Em abril, ela chegou a 19,2% da receita média de locação do fundo. É bastante coisa. Quase um quinto da receita.
Quais locatários estão envolvidos? São 4. Sogef, Comfort, Aqualimp e Volô. O total em atraso, já contando multas e tudo, chega a 7,5 milhões de reais. A gestão já está com ações de despejo contra a maioria deles, sabe? Polishop, Comfort, Sogef, Aqualimp. Situação complicada essa da inadimplência. E a vacância, como é que ficou? A vacância física fechou abril em 5,6%. Teve uma rescisão parcial da Polishop, que, enfim, está em recuperação judicial, né? Mas, por outro lado, eles conseguiram fechar um novo contrato de locação lá no ativo Barão de Mauá. A gestão diz que continua trabalhando para alugar os espaços vagos e também buscando oportunidades para vender mais algum ativo. Entendido. Panorama completo do XPIN11. Vamos mudar de perfil agora. KNHEF11, o Kinea Hedge Fund. O relatório de maio deles, o que mostrou? O KNHF11, ele continua com aquela carteira bem diversificada, que é a marca dele. Fechou maio com 63,5% em CRIs, quase 14% em outros FIs, 29% investido diretamente em imóveis físicos e uma pontinha em ações do setor imobiliário. E o caixa? O Caixa e LCI estavam em torno de 10%, mas eles mesmos disseram que boa parte disso já está meio que comprometida, reservada para comprar mais imóveis que eles já negociaram. E a distribuição referente a maio, que vai ser paga agora em junho, ficou em R$ 1 por cota. Eles continuam com aquela política de tentar manter o dividendo estável, linearizado, e ainda tem uma reserva acumulada de 0,82 por cota. Certo. E eles fizeram alguma movimentação relevante na carteira? Ou algum comentário sobre o mercado? Fizeram sim. Investiram 30 milhões num FII novo de incorporação residencial focado em baixa renda e venderam 6 milhões de um FII de logística que eles tinham. No relatório, eles comentaram um pouco do cenário macro, né? O aumento do IOF, que impacta crédito, a questão fiscal aqui no Brasil, que continua sendo um desafio, e, claro, a trajetória da Selic. O de sempre, né? Cenário desafiador. Bom, para a gente fechar essa rodada de notícias, e o FGA11? Alguma novidade? Ele anunciou R$ 0,12 por cota agora em maio, o que deu uma rentabilidade de 1,27% no mês, se a gente olhar a cota patrimonial. Isso é tipo 145% do CDI. Bem bom, né? É um rendimento expressivo, sim. Só que a cota de mercado, ela fechou maio em R$ 8,79. Até subiu bastante em 2025, mais de 12%. Sim, teve uma recuperação. Mas ainda está com aquele desconto chato em relação ao valor patrimonial, que é R$ 9,45. Quase 7% de desconto. Pois é, esse desconto é um ponto. E teve outra coisa. O resgate antecipado do CRA da UBFOL. Ah, sim, eu vi isso. Deu um prêmio, não foi? Isso, um prêmio de 747 mil, mais ou menos uns 2 centavos por cota. Agora, mudando de setor, vamos para o KCRE11, o FII de crédito. Vamos lá. A distribuição dele foi de 0,14 por cota. Isso deu 1,39% de rendimento no mês, isento para pessoa física. Bateu uns 122% da taxa DI. Também um bom rendimento. Sim, a cota patrimonial fechou maio em R$ 9,52. No mercado, 9,08. O deságio aqui é menor, 4,61%. Um pouco menor, mas ainda existe. E o que chama atenção no KCRR11 é a alocação. Eles estão com 106,2% do patrimônio líquido em ativos-alvo. Ué, mais que 100%? Como assim? É que eles usam operações compromissadas reversas. É como se fosse um empréstimo de curto prazo para alavancar um pouco o investimento. Isso representa hoje 6,7% do PL. Agradecemos pela audiência, não deixe de deixar um like e siga o FIS News no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até nosso próximo encontro.